Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Levítico. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Levítico, Capítulo 1, capítulo 1, versos 1 e 2. versículos 1 y 2. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta de gado, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. No capítulo 19, En el capítulo 19, também os dois primeiros versos. también los dos primeros versículos. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. E ainda no capítulo 23, Y ahora en el capítulo 23, os dois primeiros versos. los dos primeros versículos. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Como já colocamos na primeira sessão, Como ya explicamos en la primera sección, a relação entre Êxodo e Levítico é muito clara. la relación entre Éxodo y Levíticos es muy clara. Em Êxodo, Deus chama os seus redimidos En Éxodo Dios llama a sus redimidos para fora do Egito. para salir de Egipto. Em Levítico, Deus chama os seus redimidos En Levíticos Dios llama a sus redimidos para se achegarem a Ele. para acercarse a Él. Então, o livro de Levítico mostra qual é o propósito da redenção. Entonces el libro de Levítico muestra cuál es el propósito de la redención. Êxodo é o livro da redenção. Éxodo es el libro de la redención. E Levítico é o livro da adoração. Y Levítico es el libro de la adoración. E o livro do serviço. Y el libro del servicio. Serviço e adoração, El servicio y la adoración, na verdade, são uma só realidade. en la verdad, son una sola realidad. Por exemplo, essa palavra para adorar no latim, Por ejemplo, la palabra para adorar en latín, latreia, latreia, de onde vem a nossa palavra latria, de donde viene nuestra palabra latría, como em idolatria. como en idolatría. Essa palavra latreia Esa palabra latrea significa tanto adorar quanto servir. significa tanto adorar como servir. O que é adorar a Deus? ¿Qué es adorar a Dios? É servir a Deus. Es servir a Dios. O que é adorar um ídolo? ¿Qué es adorar a un ídolo? É servir a um Es ídolo. servir a un ídolo. Por isso nosso Senhor Jesus disse: Entonces por eso nuestro Señor dijo: Não podeis servir a dois senhores. no podéis servir a dos señores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Então o Senhor queria reforçar na mente do seu povo Entonces el Señor quería reforzar en la mente de su pueblo que eles foram redimidos para um propósito. que ellos fueron redimidos para un propósito. Não para fazer o que quisessem, No para hacer lo que quisieran seguirem o seu próprio caminho. y seguir su propio camino. Mais uma vez, vamos nos lembrar do ensino claro do Novo Testamento. Una vez más vamos a recordar la enseñanza clara del Nuevo Testamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, Segunda a los Corintios, capítulo 5, nos versos 14 e 15, en los versículos 14 y 15, Paulo vai dizer assim: Pablo dice así: O amor de Cristo nos constrange el amor de Cristo nos constriñe, quando julgamos assim: pensando en esto. um morreu por todos, logo todos morreram. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Agora escute bem o que ele diz. Ahora escuche bien lo que él dice. Morreu por todos. Uno murió por todos. Por que o Senhor Jesus morreu? ¿Por qué murió el Señor Jesús? Segundo este versículo, Según este versículo, ele morreu por todos Él murió por todos para que os que vivem para que los que viven não vivam mais para si mesmos. ya no vivan para sí. Esse é o livro de Levítico. Este es el libro de Levítico. O livro de Levítico mostra que o Senhor chamou o seu povo El libro de Levítico muestra que el Señor llamó a su pueblo para viver para Ele. para que vivieran para Él. Não vivam mais para si mesmos, Para que no vivan más para sí mismos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Há uma coisa tão maravilhosa com relação a esse foco.
Hay algo maravilloso respecto a este foco. E acho que vocês jovens, sobretudo, precisam ouvir isso. Y yo creo que ustedes jóvenes sobre todo necesitan oír esto. A única forma de nossas vidas serem acertadas, La única manera en que nuestras vidas pueden ser reparadas, alinhadas e ajustadas, alineadas y ajustadas, é se vivermos para Deus. es si vivimos para Dios. O relacionamento com Deus é tão central La relación con Dios es tan central que é Ele que dá valor e lugar a todos os outros relacionamentos. que es Él quien da valor y lugar a todas las otras relaciones. Ele é quem dá sentido e dá realidade a todos os outros relacionamentos. Él es quien da sentido y realidad a todas las otras relaciones. Então os princípios de Deus não nos são pesados. Entonces los principios de Dios no son pesados. Os princípios de Deus nos são salvadores. Los principios de Dios son salvadores. Eles nos resguardam. Ellos nos resguardan, Eles nos salvaguardam. nos salvaguardan Esses princípios eternos de Deus. los principios eternos de Dios. Então, quando realmente Cristo é o centro de nossa devoção, Entonces cuando Cristo es realmente el centro de nuestra devoción, é centro de nossa atenção, el centro de nuestra atención, é também centro das nossas relações. es también el centro de nuestras relaciones. Isso é tão Y importante. esto es tan importante. Não conseguimos ter relações adequadas No conseguimos tener relaciones adecuadas se nossa relação com Cristo não está adequada. si nuestra relación con Cristo no es adecuada. Como já falamos na primeira Como sessão, dijimos en la primera sesión, no deserto a arca estava no centro. en el desierto el arca estaba en el E centro. todas as tendas acampadas de frente para a arca. Y todas las tiendas acampaban mirando hacia el arca. Quando o povo sai do cativeiro da Babilônia, Cuando el pueblo salió del cautiverio de Babilonia, depois de 70 anos, después de 70 años, retornam para Jerusalém. regresaron a Jerusalén. O que diz Esdras capítulo 3? ¿Qué dice Esdras, capítulo 3? Qual foi a primeira atitude do povo em Jerusalém? ¿Cuál fue la primera actitud del pueblo en Jerusalén? Colocaram o altar sobre as suas bases. Pusieron el altar sobre sus bases. Esdras 3:3. Esdras 3:3. Firmaram o altar nas suas bases. Afirmaron el altar sobre sus bases. E ele diz mais: Y dice más. ainda que eles estivessem sob o terror dos povos vizinhos, Incluso cuando ellos estaban bajo el temor de los pueblos vecinos, ofereciam sacrifícios e holocaustos ao Senhor. ofrecían sacrificios y holocaustos al Señor. Você vê de novo o mesmo princípio? Te ve nuevamente el mismo principio. O que foi verdadeiro em Levítico Lo que era verdad en Levítico era verdade para o deserto, era verdad en el desierto, era verdade para Canaã. era verdad en Canaán. O templo era o centro da vida do povo El templo era el centro de la vida del pueblo. e foi verdade na época da restauração, Fue también verdad en la época de la restauración, quando aqueles cativos voltam da cuando Babilônia. los cautivos volvieron de Babilonia. Sempre o mesmo princípio. Siempre el mismo principio. Se Cristo não é o centro, Si Cristo no es el centro, os nossos relacionamentos se degeneram. nuestras relaciones se degeneran. Um marido não pode amar a sua esposa como Cristo amou a El marido igreja. no puede amar a su esposa como Cristo amó la É iglesia. impossível para ele, Es imposible para él, a não ser a no ser que o seu relacionamento com Cristo seja adequado. que su relacionamiento con Cristo sea adecuado. É Cristo quem ama. Es Cristo quien ama. O mesmo é verdadeiro para com as esposas. Lo mismo es verdad respecto a las O esposas. mesmo é verdadeiro para jovens quando buscam relacionamento. Y lo mismo es verdad respecto a los jóvenes cuando buscan relaciones. Quem você vai buscar? ¿A quién vas a buscar? Quem você deveria buscar? ¿A quién deberías buscar? Certa vez um pai deu um conselho para sua filha jovem. Cierta vez un padre le dio un consejo a su hija joven. Ele disse assim à sua filha: Él le dijo así a su hija: filha, você precisa buscar uma pessoa hija, tú necesitas buscar una persona que ame a Deus mais do que a você que ame a Dios más de lo que ama a ti. e que ame a você Y que te ame mais do que ama a si mesmo. más de lo que se ama a sí mismo. Que conselho sábio ¿Qué esse? consejo sabio es este? Alguém que ame a Deus mais do que a você Alguien que ame a Dios más de lo que te ama a ti. e ame a você mais do que ama a si próprio. Y te ame más de lo que se ama a sí mismo. Essa deve ser a nossa busca. Esa debe ser nuestra búsqueda. Então, se nossos relacionamentos são centrais em Cristo, Entonces, si nuestras relaciones son centradas en Cristo, então todos os outros relacionamentos têm significado. entonces todas las otras relaciones tienen significado. Ao contrário disso, En lo contrario de eso, todos são vazios e sem significado, todas las relaciones están vacías y sin significado. porque não cumprem o propósito de Deus. Porque no cumplen el propósito de Dios. Sabe dos desvios principais que passa na mente de jovens? ¿Sabe cuál es una de las desviaciones principales que pasan por la mente de los jóvenes? Como já disse nosso irmão ontem na abertura, Como dijo ayer nuestro hermano en el comienzo, nós temos já cabelos brancos,
Tenemos ya los cabellos blancos e poucos cabelos. y pocos cabellos. Mas nós já fomos jovens. Pero ya fuimos jóvenes. Então nós sabemos o que se passa na mente dos No jovens. sabemos lo que pasa por la mente de los jóvenes. Nós pensamos que de alguma maneira Pensamos que de alguna manera Deus quer nos privar de algo muito bom. Dios quiere privarnos de algo muy bueno. Onde isso aconteceu pela primeira vez? ¿Cuándo sucedió eso por la primera vez? Quando a serpente falou ao coração da mulher. Cuando la serpiente habló al corazón de la mujer. Sereis como Deus. Seréis como Dios. Isso não é muito bom? Y eso no es muy bueno. Sereis conhecedores do bem e do mal. Seréis conocedores del bien y del mal. Isso não é muito bom? Y eso no es muy bueno. Mas aquela atitude Pero esa actitud seria uma desobediência à palavra de Deus. sería una desobediencia a la palabra de Dios. Em função daquilo que parecia muito bom. En función de lo que parecía muy bueno. Aquela palavra de Deus foi negligenciada. Y esa palabra de Dios fue pasada por alto. Quantos jovens se casam ¿Cuántos jóvenes se e casan? os seus casamentos são uma ruína? Y sus casamientos, matrimonios son una ruina. Porque não observaram o chamamento do Senhor, Porque no observaron el llamamiento de os Dios. princípios do Los Senhor. principios del Señor. Então o Senhor quer embutir e reforçar isso na mente do seu povo. Entonces el Señor quiere colocar y reforzar esto en la mente de su pueblo. Por isso nós temos Levítico, Por eso tenemos a o Levítico, livro da adoração. el libro de la adoración. Vocês não foram chamados para fazer a sua própria vontade, Ustedes no fueron llamados a hacer su propia voluntad, para seguir o seu próprio a caminho, seguir su propio camino, para tomar a vida de vocês nas próprias mãos. para tomar sus vidas en sus propias manos. Como já disse um servo do Senhor, Como dijo ya un siervo del Señor, este lugar este lugar é o lugar mais perigoso de todo o universo. es el lugar más peligroso de todo el universo. As nossas mãos, Nuestras manos, aquilo que queremos fazer, aquello que queremos hacer aquilo com o que queremos nos envolver. y aquellos con quienes queremos involucrarnos. Mas o lugar mais seguro desse universo Pero el lugar más seguro del universo são as mãos de nosso Senhor. son las manos de nuestro Señor, Porque Ele realmente nos ama. porque Él realmente nos ama, Ele realmente nos quer. porque realmente nos quiere. Ele realmente quer nos ensinar os seus princípios e sua palavra. Y Él realmente quiere enseñarnos sus principios y su palabra, Para que nossa vida seja glória e testemunho para Ele. para que nuestra vida sea de gloria y testimonio para Él. Não adianta nós tentarmos tomar uma máquina de aparar gramados No sirve que tomemos una máquina para cortar el pasto. e você olhar para aquela máquina. Y usted mira esa máquina Ela corta tão bem. y corta tan bien Ela é tão eficaz. y es tan eficaz. Veja esse gramado como está aparado. Vea cómo ese pasto está ahí arreglado. Eu vou tomar essa máquina tão boa. Voy a tomar esa máquina tan buena Eu vou cortar os meus y cabelos. voy a cortar mi pelo. Essa máquina não foi feita para isso. Esa máquina no fue hecha para eso. Há um desastre. Es un desastre. Você vai se ferir. Usted se va a herir. Foi Deus quem projetou essa máquina Fue Dios quien proyectó esa máquina chamada natureza humana. llamada naturaleza humana. Ela não serve para outra coisa Ella no sirve para otra cosa, senão amar, servir e adorar a Deus. sino para amar, servir y adorar a Dios. Se tentarmos usar essa máquina para outras Si coisas, tratamos de usar esa máquina para otras cosas, nós vamos nos ferir. nos vamos a herir. Façamos o homem Hagamos al hombre a nossa imagem, a nuestra imagen, conforme a nossa semelhança. conforme a nuestra semejanza. Que versículo maravilhoso. Qué versículo maravilloso. Propósito para o qual o homem foi El criado. propósito para el cual fue creado el Ele hombre. é a imagem e semelhança. Él es la imagen y semejanza. E Deus vai preenchê-lo. Y Dios va a llenarlo. Vai ser o centro de sua vida. Va a ser el centro de su vida. Para que essa imagem e semelhança Para que esa imagen y semejanza seja a imagem e semelhança de Deus. sea la imagen y la semejanza de Dios. Então a Bíblia é tão clara. Entonces la Biblia es tan clara. Mas como nós falamos quando olhamos a história da humanidade, Pero como hablamos cuando miramos la historia de la humanidad, nós vemos homens como Voltaire. vemos a hombres como Voltaire. Deus não existe. Dios no existe. A palavra de Deus é uma bobagem. La palabra de Dios es una necedad. Ah, mas quão preciosa é a sua palavra. Pero cuán preciosa es su palabra. Como Deus é bem-humorado. Y cómo Dios tiene un buen sentido del humor. O que ele fez com Voltaire. ¿Qué hizo con Voltaire? Então, graças ao Senhor pelo seu propósito. Entonces, gracias al Señor por su propósito. Esse é o nosso chamamento. Ese es nuestro llamamiento. Qual é a primeira palavra do livro de Levítico? ¿Cuál es la primera palabra del libro de Levítico? E ele chamou. Y él llamó. Essa palavra é uma palavra hebraica, Es una palabra hebrea que significa exatamente isso. que significa exactamente eso. E ele chamou. Y él llamó. O que está reforçado aqui? ¿Qué es lo que se refuerza aquí? O nosso chamamento. Nuestro llamamiento. Ele é o Deus que nos chamou. Él es el Dios que nos llamó. Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1? ¿Sabe lo que dice Pablo en el 1 de Corintios capítulo 1? Creio que seria bom abrirmos nossas Bíblias nesse texto.
Creo que sería bueno abrir nuestra Biblia en ese texto. 1 Coríntios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Escute bem o verso 26. Escuche bien el versículo 26. 1 Coríntios 1, 26. Primera a los Corintios 1, 26. Irmãos, reparai na vossa vocação, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ou vosso chamamento. o vuestro llamamiento. Para que Deus nos chamou? ¿Para qué nos llamó Dios? Então ele vai dizer, visto que não foram chamados muitos sábios, Que no sois muchos sabios, segundo a carne, mas nem muitos poderosos e nem muitos de nobre nascimento. según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pelo contrário, Deus escolheu, ou chamou, as coisas loucas do mundo, Sino que lo necio del mundo escogió Dios, o llamó, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los E fuertes. mais uma vez no verso 28. Y una vez más en el versículo Deus 28, escolheu as coisas humildes do mundo, Dios escogió lo vil del mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, y lo menospreciado, y lo que no es, para reduzir a nada as que são, para deshacer lo que es, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de a Deus. fin de que nadie se jacte en su presencia. Também no versículo 2 desse primeiro capítulo, También el versículo 2 de este primer capítulo. Paulo começa sua epístola assim: Pablo comienza su carta así. a igreja de Deus que está em Corinto, A la iglesia de Dios que está en Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. a los santificados en Cristo Jesús. Esse é o tema do livro de Ese Levítico. es el tema del libro de Levítico. É o livro para os que foram chamados para serem santos. Es el libro de los que fueron llamados para ser santos. Agora, o que é ser chamado para ser santo? Ahora, ¿qué es ser llamado para ser santo? Precisamos compreender isso muito bem, Necesitamos comprender esto muy bien, porque significa duas coisas. porque significa dos cosas. A primeira coisa, La primera cosa, para sermos separados. para ser separados. Ou seja, O sea, Deus mesmo tomou a atitude Dios mismo tomó la actitud de cravar, de colocar um abismo entre nós e o mundo. de poner un abismo entre nosotros y el mundo. Esse é o Mar Vermelho. Ese es el Mar Rojo. O Mar Vermelho se abriu. El Mar Rojo se abrió Nunca mais o povo voltou para o Egito, y nunca más el pueblo volvió a Egipto como povo. como pueblo. Mais tarde, Jacó, Mais tarde, Jacó- nós sabemos que Jacó foi ao Egito. Sabemos que Jacob fue a Egipto, Mas após Jacó, através de Moisés, pero después de Jacob a través de Moisés, nunca mais o povo voltou ao Egito. nunca más el pueblo regresó a Egipto. O Mar Vermelho não iria se abrir de volta para o Egito. El Mar Vermelho, el Mar Rojo no se abriría nuevamente para regresar a O que isso Egipto. significa? ¿Qué significa eso? Que santificação, em primeiro lugar, é uma posição espiritual. Que la santificación es en primer lugar una posición espiritual. Graças a Deus por essa posição. Gracias a Dios por esa posición. Quem somos nós? ¿Quiénes somos? Nós somos os santificados em Cristo Jesus. Somos los santificados en Cristo Jesús. Todos nós que cremos no Senhor Jesus somos esses. Todos nosotros que creemos en el Señor Jesús somos eso. Nós estávamos em uma posição Nosotros estamos en una posición no mundo, en el mundo, debaixo do príncipe da potestade do ar, bajo el príncipe de la potestad del aire, o império das trevas. el imperio de las tinieblas. Deus tomou uma atitude. Y Dios tomó una actitud. Ele buscou os nossos corações. Él buscou nuestros Ele corazones revelou Cristo para nós. y nos reveló a Cristo. E ele nos tirou de um ambiente, Y nos sacó de un o ambiente, ambiente do juízo, el ambiente de e juicio, nos levou a um outro ambiente, y nos llevó a otro ambiente, o ambiente da comunhão. el ambiente de la comunión. Graças a Deus por essa salvação. Gracias a Dios por esa salvación. Então essa é uma mudança de posição. Entonces este es un cambio de posición. Esse é o primeiro significado de santificação. Y este es el primer significado de la santificación. Podemos dizer que é o significado objetivo, Podemos decir que es el significado objetivo, mas há um segundo significado. pero hay un segundo significado, É o significado que subjetivo. es el significado subjetivo. Aqueles que já foram separados Aquellos que ya fueron separados, foram postos à parte fueron puestos aparte, para acontecer algo com eles. para que algo ocurriera con ellos. Santificação. La santificación. Em outras palavras, En otras palabras, para que Cristo seja formado em nós. para que Cristo sea formado en nosotros. Então são duas santificações. Entonces son dos santificaciones. Uma é a ação exclusiva de Deus. Una es una acción exclusiva de Dios. Ele nos tirou de um ambiente e nos pôs em outro ambiente. Él nos sacó de un ambiente y nos puso en otro ambiente. Então Paulo vai dizer aqui em Coríntios 1:2. Entonces Pablo va a decir aquí en 1 Corintios 1:2. Preste atenção. Presta atención. Aos santificados em Cristo Jesus.
a los santificados en Cristo Jesús. Essa é a santificação objetiva. Esta es la santificación objetiva. É mudança de ambiente. Es un cambio de ambiente. Nós não somos do mundo. Nosotros no somos del mundo. Nós somos do Senhor. Somos del Señor. Mas o que mais ele diz? ¿Pero qué dice? Además, Chamados para ser santos. llamados a ser santos. Então não apenas fomos mudados de ambiente, Entonces, no solo fuimos cambiados de ambiente, mas o Senhor quer mudar o nosso coração. pero el Señor quiere cambiar nuestro corazón. Você pode tomar uma mulher mendiga Usted puede tomar una mujer mendiga e colocar dentro de um palácio. y ponerla dentro de un palacio. E ela vai continuar vivendo como uma mendiga. Y ella va a continuar viviendo como una mendiga Dentro de um palácio. dentro de un palacio. A não ser que o coração dela seja mudado. A no ser que su corazón sea cambiado. Para que ela viva como princesa. Para que ella viva como princesa. Aquela que era uma mendiga. Aquella que era una mendiga. Então isso é santificação. Entonces, eso es la É santificación. mudança de caráter. Es un cambio de carácter. Mudança do coração. Cambio de corazón. Mudança de mente. Cambio de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Para experimentar ou provar Para comprobar o experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de la Deus. buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esse é o livro de Levítico. Ese es el libro de Levíticos. Chamados para sermos santos. Llamados a ser santos. Então vamos voltar a Levítico. Entonces vamos a volver a Levítico. A palavra santo no livro de Levítico La palabra santo en el libro de Levítico aparece 87 vezes. aparece 87 veces. É a palavra kadosh Es la palabra kadosh no hebraico. en el hebreo. Santo. Santo. 87 vezes. 87 veces. Todo o livro de Levítico tomou um espaço de 50 dias. Todo el libro de Levítico tomó un espacio de 50 días. Se você olhar as referências em Êxodo 40, Si usted mira las referencias en Éxodo 40, versos 2 e 17, versículos 2 y e 17. depois se você vai a Números Y 10, si usted después va a Números 10, versículo 11, versículo 11, você vai ver que eles ficam ali no Sinai, usted se va a dar cuenta que ellos están allí en el Sinaí. quando o Senhor começa a falar com eles Cuando el Señor comienza a hablarles durante esses 50 dias, durante esos 50 días, de 1º de abril a 20 de maio. del 1 de abril al 20 de mayo. E como o livro de Levítico pode ser dividido? ¿Y cómo se puede dividir el libro de Levítico? Já mencionamos brevemente na primeira sessão. Ya lo mencionamos brevemente en la primera sesión. Então anote esse aspecto importante aí. Entonces anote ese aspecto importante ahí. Do capítulo 1 ao 7, Del capítulo 1 al 7, os sacrifícios. los sacrificios. Por que os sacrifícios são ¿Por necessários? qué son necesarios los sacrificios? Porque sem eles não podemos nos aproximar de Deus. Porque sin ellos no podemos acercarnos a Dios. Então os sacrifícios são o caminho para nos acercarmos a Deus. Entonces los sacrificios son el camino para acercarnos a E Dios. qual é o elemento principal aí? ¿Cuál es el elemento principal allí? É o sangue. Es la sangre. Nós já vamos ver isso agora mesmo, Vamos a ver eso de inmediato no livro de Hebreus, en el libro de Hebreos, que é o Levítico do Novo que Testamento. es el Levítico del Nuevo Testamento. Então os sacrifícios, Entonces los sacrificios, capítulo 1 a 7, capítulo 1 al 7, porque é o caminho para nos acercarmos a Deus. porque es el camino para acercarnos a Dios. E a ênfase está no sangue. Y el énfasis está en la sangre. A segunda divisão, La segunda división, uma pequena divisão, una pequeña división, de 8 a 10. del 8 al 10. 3 capítulos tão ricos. 3 capítulos tan ricos. Teremos tempo de ver algo breve sobre eles. Tenemos un tiempo para ver brevemente algo de ellos. Qual é o tema deles? ¿Cuál es su tema? Sacerdócio. El sacerdocio. Por que o sacerdócio era necessário? ¿Por qué era necesario el sacerdocio? Porque para que o homem se acercasse de Deus, Porque para que el hombre se acercara a Dios, ele não precisaria apenas do sangue. no necesitaría solamente la sangre, Ele precisaria de um mediador. necesitaría un mediador. Então, o sacerdócio Entonces el é sacerdocio para a mediação. es para la E mediación. não há nenhum livro no Novo Testamento Y no hay ningún libro en el Nuevo Testamento que fale da mediação como Hebreus fala. que hable de la mediación como habla Hebreos. Hebreus é o livro do mediador. Hebreos es el libro del mediador. Então, sacerdócio para mediação. Entonces el sacerdocio para la mediación, Capítulos 8 a 10. capítulos 8 al E 10. depois temos o restante de todo o livro. Y después tenemos el resto de todo el libro, 11 a 27. 11 al 27. E podemos dizer que aí o tema aí é a santificação. Y podemos decir que el tema allí es la santificación. E para que santificação? ¿Y para qué es la santificación? Para podermos servir e adorar a Deus. Para que podamos servir y adorar a Dios. Então, nessa sessão mais longa, Entonces en esta sección más larga, de 11 a 27, del 11 al 27, nós temos duas subdivisões. tenemos dos subdivisiones.
Primeira parte, La primera parte, de 11 a 17, del 11 al 17, é enfatizada a pureza do corpo. se enfatiza la pureza del cuerpo. E nos capítulos 18 a Y 27, en los capítulos 18 al 27, a ênfase está na pureza da alma. el énfasis está en la pureza del alma. Viu a importância disso? ¿Vio la importancia de esto? Toda essa longa sessão, Toda esta larga sección, de 11 até o fim, del 11 hasta el final, o Senhor enfatiza a pureza do corpo el Señor enfatiza la pureza del cuerpo e a pureza da alma. y la pureza del alma. Então vamos examinar esses três tópicos à luz do livro de Hebreus. Entonces vamos a examinar estos tres tópicos a la luz del libro de E Hebreos. vamos fazer isso bem rapidamente. Lo vamos a hacer rápidamente. Hebreus capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos ver os versos 11 e 12. Vamos a ver los versículos 11 y 12. Esse é o livro, é o Levítico do Novo Testamento. Este es el Levítico del Nuevo Testamento. Hebreus 9, 11 diz assim: Hebreos 9:11 dice así: Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. E agora o versículo 12 vai colocar a ênfase no sangue. Y ahora el versículo 12 va a poner el énfasis en la sangre. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas pelo seu precioso sangue. sino por su propia sangre. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Portanto, se o sangue de bode de touros Porque si la sangre de los toros y de los machos e a cabríos cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da y carne, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, muito mais o sangue de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Você viu a ênfase no sangue aí? ¿Usted vio el énfasis en la sangre aquí? Então o sangue é o caminho para entrar no santuário Entonces, la sangre es el camino para entrar al santuario e é o caminho para servirmos a Deus. y es el camino para servir a Dios. Então essa é a primeira ênfase, o sacrifício, Entonces, este es el primer énfasis, el sacrificio, para nos achegarmos a Deus pelo sangue. para acercarnos a Dios por la sangre. A segunda ênfase que vimos é sobre o El sacerdócio. segundo énfasis que vimos es sobre el sacerdocio. Isso é Levítico 8 a 10. Y eso está en Levíticos 8 al 10. E aqui gostaria de chamar a atenção de uma nota apenas. Y aquí me gustaría llamar la atención apenas a una nota. Abra, por favor, em Levítico 8. Abra, por favor, Levítico 8. Esse é o capítulo da unção de Arão e dos seus filhos. Este es el capítulo de la unción de Aarón y sus hijos. É um capítulo singular. Es un capítulo singular. Veja por quê. Vea por qué. O Senhor pede a Moisés que traga 3 animais. El Señor le pide a Moisés que traiga 3 animales, Novilho e 2 carneiros. un becerro y 2 carneros. Seria novilho pela oferta pelo pecado. Uno sería un becerro como ofrenda por el pecado. Nós o vemos no versículo 14. Lo vemos en el versículo 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Luego hizo traer el becerro de la expiación o ofrenda por el pecado. Depois nós vamos ao versículo 18. Después vamos al versículo O 18. segundo animal El segundo animal é o carneiro do holocausto. es el carnero del holocausto. Por que holocausto e oferta pelo pecado? ¿Por qué holocausto y ofrenda por el pecado? 2 aspectos do sacrifício de Cristo. Los dos aspectos del sacrificio de Cristo. Cristo se ofereceu ao Pai como holocausto, Cristo se ofreció al Padre como holocausto, porque em primeiro lugar ele morreu para cumprir a vontade de Deus. porque en primer lugar Él murió para cumplir la voluntad de Dios. Tudo no holocausto era queimado. Todo en el holocausto era quemado. Ninguém participava do holocausto comendo nada. Nadie participaba del holocausto comiendo. Todo alguna cosa. animal era queimado. Se quemaba todo el animal. Isso significa, tudo é para Deus. Eso significa que todo es para Dios. Esse é o holocausto. Ese es el holocausto. Quando nosso Senhor Jesus estava na cruz, Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, das 9 horas da manhã desde las 9 de la mañana até ao meio-dia, hasta el mediodía, não houve trevas sobre a face da terra. no hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Nosso Senhor estava em comunhão com seu Pai, Nuestro Señor estaba en comunión con su Padre, porque ele estava se oferecendo
para o seu Pai, porque él se estaba ofreciendo a su Padre, para cumprir a vontade do seu Pai. para cumplir la voluntad de su Padre. Tudo é para Deus. Todo es para Dios. Mas como cumprir a vontade do Pai Pero ¿cómo cumplir la voluntad del Padre? incluía a salvação do homem? Incluía la salvación del hombre. Não apenas a salvação do homem. No solo la salvación del hombre. A morte do Senhor é muito maior do que a salvação do homem, La muerte del Señor es mucho más grande que la salvación del hombre, nos seus efeitos. en sus efectos. Mas a salvação do homem está incluída. Pero está incluida la salvación Então, del nosso hombre. Senhor Jesus, nas últimas 3 horas, Entonces nuestro Señor Jesús, en las últimas 3 horas, os evangelistas vão nos dizer los evangelistas nos dicen que ao meio-dia que al mediodía houve trevas sobre a face da terra. hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Quando o sol do meio-dia estava brilhando, Cuando el sol del mediodía estaba o brillando, Criador de todas as el coisas, creador de todas las cosas, sem ele nada do que foi feito se fez. porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quando ele estava se oferecendo na cruz, Cuando él se estaba ofreciendo en la cruz, agora ele é a oferta pelo pecado. ahora él es la ofrenda por el pecado. A partir do meio-dia. A partir del mediodía. E como o Criador poderia estar se oferecendo assim? ¿Y cómo el creador podría estar ofreciéndose así? O Criador de todas as coisas. El creador de todas las cosas. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. Quem disse isso? ¿Quién dijo eso? O nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. Ele é o Criador. Él es el creador. Sem ele nada que foi feito se fez. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Então quando ele estava morrendo na cruz, Entonces cuando él estaba muriendo en la cruz, como o sol do meio-dia poderia continuar brilhando? ¿cómo podría continuar brillando el sol del mediodía? Ele é o verdadeiro sol da Él justiça. es el verdadero sol de justicia. Ele se fez pecado por nós. Y él se hizo pecado por nosotros. Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Então houve trevas sobre a face da Y terra. entonces hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Da hora sexta até a hora nona. De la hora sexta a la novena. 3 horas de trevas. 3 horas de tinieblas. Porque o Senhor Jesus é a oferta pelo Porque el pecado. Señor Jesús es la ofrenda por el pecado. Nós temos todas essas ofertas nos 7 primeiros capítulos de Levítico. Tenemos todas esas ofrendas en los 7 primeros capítulos de Levítico. Veja qual é a primeira no capítulo 1. Vea cuál es la primera en el capítulo 1. Não é a oferta pelo pecado. No es la ofrenda por el pecado, É o holocausto. es el holocausto. Porque tudo o que o Senhor fez foi para Deus. Porque todo lo que el Señor hizo fue para Dios. Ele não morreu em primeiro lugar para perdoar os pecados. Él no murió en primer lugar para perdonar los pecados. Ele morreu para cumprir o eterno propósito de Deus. Él murió para cumplir el eterno propósito de Dios. Isso incluía muito mais do que o perdão de pecados. Y eso incluía mucho más que el perdón de los pecados. Então ele é holocausto, Entonces Él es el holocausto, ele é oferta pelo pecado Él es la ofrenda por el e pecado 3 ofertas mais. y 3 ofrendas más. É isso que nós temos nos 7 primeiros capítulos. Y eso es lo que tenemos en los 7 primeros O capítulos. Senhor Jesus é o holocausto, El Señor Jesús es el holocausto, tudo para Deus. todo es para Dios. A segunda oferta que temos é a oferta de manjares. La segunda ofrenda que tenemos es la ofrenda de manjares. Essa é a única que não tem sangue, Esa es la única que no tiene sangre. porque ela não fala da morte de Jesus. Porque ella no habla de la muerte de Ela Jesús. fala da vida de Jesus. Ella habla de la vida de Jesús. Bolo de farinha Una torta de harina misturada com azeite. mezclada con aceite. Flor de farinha. Flor de harina. Uma farinha de trigo moída. Una harina de trigo molida. Todos os grãos tinham o mesmo tamanho. Todos los granos tenían el mismo tamaño. O que isso significa? ¿Qué significa eso? A natureza humana de Jesus La naturaleza humana de Jesús foi perfeitamente equilibrada. fue perfectamente equilibrada. Ontem nós estávamos juntos na casa do nosso irmão, Rodrigo, Ayer estábamos juntos en la casa de nuestro hermano Rodrigo e havia algo sendo apresentado na TV. y algo se estaba mostrando en la televisión. Um filme muito antigo, Una película muy antigua, Jesus de Nazaré. Jesús de Nazaret. E quando você olha aquela Y película, cuando usted mira esa película, você vê aquele Jesus que é representado ali. usted ve ese Jesús representado ahí. O que ele parece ali? ¿Qué parece allí? Um lunático. Un lunático. Ele mal olha para os seus discípulos. Él escasamente mira a sus Ele está discípulos. com seus olhos arregalados assim, Él está con sus ojos abiertos grandes e así, mirando para o y além. mirando el más allá. Nem olha para os seus próprios discípulos. Ni mira a sus discípulos. Parece um místico, Parece un em místico, transe en trance espiritual. espiritual. Esse não é o nosso Senhor Jesus. Ese no es nuestro Señor Jesús. Então, quando nós olhamos as 5 ofertas em Levítico, Entonces cuando miramos las 5 ofrendas en a Levítico, oferta de manjares, la ofrenda es a se- oblación. Ofrenda de oblación. Sí, aquí oblación.
Ofrenda de manjares. Essa palavra manjares Esa palabra manjares fala de um bolo. habla de una torta, de un queque. A farinha era misturada com azeite. La harina se mezclaba con aceite, Flor de farinha. flor de harina, Porque todos os grãos porque todos los granos teriam que ser do mesmo tamanho. deberían ser del mismo tamaño. Uma farinha moída e moída e moída outra vez. Una harina que se molía una y otra vez. Todos os grãos são do mesmo tamanho. Y todos los granos son del mismo tamaño. Sabe por que isso é importante? ¿Sabe por qué es importante eso? Jesus não tinha mais amor do que justiça. Jesús no tenía más amor que justicia, Não tinha mais graça do que verdade. o más gracia que verdad. Ele não tinha mais misericórdia do que compaixão. No tenía más misericordia que compasión. Não tinha mais alegria do que paz. No tenía más alegría que paz. Todos os elementos do caráter de Jesus Todos los elementos del carácter de Jesús eram perfeitamente equilibrados. estaban perfectamente equilibrados. Você já viu algum homem assim? ¿Usted ya conoció un hombre así? Buda era assim? Buda era así. Confúcio era assim? Confucio era así. Confúcio. Confucio. Que nome interessante esse, Qué né? nombre interesante. Confuso. Confucio. Nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. Uma natureza humana Una naturaleza humana perfeitamente equilibrada. perfectamente equilibrada. Uma oferta de manjares. Una ofrenda de manjares. Quão maravilhoso ele é. Cuán maravilloso es Él. Por isso, nenhum desses filmes Por eso ninguna de esas películas consegue representar quem era o Senhor. consigue representar quién era el Você Señor. já pensou sobre isso? ¿Usted ya pensó en eso? Como eram os gestos dele? ¿Cómo eran los gestos de Jesús? Como eram as palavras dele? ¿Cómo eran sus palabras? Como era o olhar dele? ¿Cómo era su mirada? Como era a atenção dele? ¿Cómo era su atención? Seu envolvimento com as Su pessoas? involucramiento con las personas. Ah, que pessoa maravilhosa. ¡Qué persona maravillosa! Nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. Quando Buda morreu, Cuando Buda murió, sabe o que ele disse para os seus ¿saben lo discípulos? que le dijo a sus discípulos? Lutem sem cessar. Luchen sin cesar. Continuem tentando trabalhar a sua santidade. Continúen tratando de trabajar su santidad Até que você seja absorvido pelo Espírito Divino. hasta que sean absorbidos por el Espíritu Divino. Tão místico. Tan místicos, Espiritualista. espiritualistas. Então lutem sem cessar. Entonces luchen sin cesar. Esse é o Buda. Ese es Buda. Quando nosso Senhor Jesus morreu, Cuando nuestro Señor Jesús murió, ele disse: Él dijo, está tudo consumado. todo está consumado. Tudo está feito. Todo está hecho. Enviou seu Espírito para morar em nós. Envió su Espíritu a morar en nosotros Para reproduzir o seu caráter em nós. para reproducir su carácter en nosotros. Ah, que chamamento mais maravilhoso. Qué llamamiento más maravilloso. Ele morreu por nós. Él murió por nosotros. Ele fez todas as coisas. Él hizo todas las cosas. Enviou no seu Espírito Envió su Espíritu para reproduzir a sua biografia em nós. para reproducir su biografía en nosotros. Como já falamos outras vezes. Como ya hablamos otras veces. O Espírito Santo é tão aficionado pela vida de Cristo. El Espíritu Santo está tan aficionado a la vida de Cristo. Ele é tão absorvido por Cristo. Está tan absorbido por Cristo. Que ele foi enviado para morar em nós. Que Él fue enviado a morar en E o nosotros. que ele quer fazer? ¿Y qué quiere Él hacer? O que ele quer ver? ¿Qué quiere ver? Ele quer ver de novo aquela história. Él quiere ver nuevamente esa historia. Aquele homem que viveu sobre a terra. Aquel hombre que vivió sobre la tierra 33 anos e meio. 33 años y medio. O Espírito Santo quer vê-lo de novo El Espíritu Santo quiere verlo nuevamente na vida dos cristãos. en la vida de los cristianos. Reproduzir Reproducir a biografia de Jesus Cristo la biografía de Jesucristo nas nossas vidas. en nuestras vidas. Que maravilhoso chamamento. Qué llamamiento maravilloso. Por isso o livro de Levítico vai dizer: Por eso el libro de Levíticos dice, sede santos, sed santos, porque eu, Senhor, sou santo. porque yo, el Señor, soy santo. E por isso o Espírito Santo foi enviado Y por eso fue enviado el Espíritu Santo, para fazer esse trabalho em nós. para hacer esa obra en nosotros. Então nós temos essa oferta de manjares. Entonces tenemos esta oferta de manjares. O Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, El Señor Jesús fue concebido por el Espíritu mas Santo, também foi ungido pelo Espírito pero Santo. también fue ungido por el Espíritu Santo. E assim era a oferta de Y manjares. así era la oferta de manjares. O azeite misturado com a farinha, El aceite mezclado con la harina, mas também o azeite sobre a farinha. pero también el aceite sobre la harina. Quando nosso Senhor Jesus entra no Rio Jordão, Cuando el Señor Jesús entró en el río Jordán, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, el Espíritu Santo descendió sobre él en la forma de una paloma, ungindo para o serviço. ungiéndolo para el servicio. Esse foi nosso Senhor Jesus, Ese fue nuestro Señor Jesucristo, concebido pelo Espírito concebido por el Espíritu e ungido com o Espírito. y ungido con el Espíritu. Essa oferta de manjares. Esa es la oferta de manjares. Depois temos no capítulo 3 a oferta pacífica, Después tenemos en el capítulo 3 la oferta de paz o el sacrificio de paz. oferta de paz e comunhão.
Sacrificio, ofrenda de paz y comunión. Depois temos a oferta pelo pecado. Después la ofrenda por el pecado. E, por fim, o sacrifício pelas transgressões. Y finalmente el sacrificio por las transgresiones. Então são 5 ofertas. Entonces son 5 ofrendas. Vamos citar para os irmãos alguns versículos do Novo Testamento. Vamos a citar para ustedes algunos de los versículos del Nuevo Penso que Testamento. aqui seria importante você anotar, Y pienso que será importante que usted anote, que vão interpretar essas ofertas. que van a interpretar estas ofrendas. Primeira delas, holocausto. La primera de ellas, el holocausto. Tudo para Deus. Todo para Dios. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 Hebreus capítulo 9, verso 14. y Hebreos capítulo 9, versículo 14. Os primeiros versos de Filipenses 2 Los primeros versículos de Filipenses 2 e Hebreus 9, 14 y Hebreos 9, 14 vão nos ajudar a entender o holocausto. nos ayudan a entender el holocausto. Tudo que Cristo fez foi para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Todo lo que Cristo hizo fue para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Uma plena consagração ao Pai. Una consagración plena al Padre. Sobre a oferta de manjares. Sobre la ofrenda de manjares. Aqui, sobretudo, nós temos o Evangelho de Lucas. Aquí, sobre todo, tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas foi escrito com esse foco. Lucas fue escrito con este enfoque. Cristo é um homem real. Cristo es un hombre real. Ele não tem aparência de homem apenas. Él no tiene solo una apariencia de hombre. Um homem gerado de uma mulher, Un hombre engendrado de una mujer que cresceu como um menino, que creció como un niño em sabedoria, estatura e graça. en sabiduría, estatura y E gracia. viveu uma vida plenamente humana. Y vivió una vida plenamente humana. Tinha vontade humana, Tenía una voluntad humana, mente humana una e mente emoções humana humanas. y emociones humanas. Esse é o significado da oferta de manjares. Ese es el significado de la ofrenda de manjares. Então, todo o Evangelho de Lucas Entonces, todo el Evangelio de Lucas vão nos falar sobre a natureza humana perfeita de Jesus. nos van a hablar de la naturaleza humana perfecta de Jesús. Quanto à oferta de paz, Respecto a la ofrenda de paz, Efésios 2,14. Efesios 2:14. Cristo é a nossa paz. Cristo es nuestra paz. 1 João capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. É isso que a oferta de paz e comunhão fala. De eso habla la ofrenda de paz y comunión. 1 Coríntios 1,9. Primera a los Corintios 1:9. Deus é fiel. Dios es fiel. Ele nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Y Él nos llamó a la comunión de su Hijo Jesucristo. Todos esses versículos falam sobre a oferta de paz. Todos esos versículos hablan de la ofrenda de paz. Paz e comunhão. Paz y comunión. E oferta pelo pecado. Y la ofrenda por el pecado. 2 Coríntios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Cristo foi feito pecado por nós. Cristo fue hecho pecado por nosotros. E a oferta pelas transgressões. Y la ofrenda por las transgresiones. 1 Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Cristo carregou no seu corpo, Cristo cargó en su cuerpo, sobre o madeiro, sobre el madero, os nossos pecados. nuestros pecados. Oferta pelos pecados. Ofrenda por los pecados. Ou pelas transgressões. O por las E transgresiones. 1 João Y 1:7 primera de Juan 1:7. diz a mesma coisa nas palavras de João. Dice lo mismo en palabras de Juan. Então, no capítulo 8 de Levítico, Entonces, en el capítulo 8 de Levíticos, vamos voltar onde nós estávamos, capítulo 8. vamos a volver a donde estábamos, en el capítulo 8. De 8 a 10, o foco está no sacerdócio. Del 8 al 10, el foco está sobre el sacerdocio. Então, no capítulo 8, temos 3 animais. Entonces, en el capítulo 8 tenemos 3 animales. Aí que nós estávamos, Ahí estábamos, falando sobre o holocausto. hablando sobre el holocausto. E aí abrimos o parênteses aqui para falar sobre as ofertas. Y ahí abrimos un paréntesis para hablar sobre las ofrendas. Então, voltando ao capítulo 8. Entonces, volviendo al capítulo 8. Um novilho para oferta pelo pecado, Un becerro para la ofrenda por el pecado. um tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. Um carneiro como holocausto, Un carnero como holocausto. outro tipo de Cristo. Otro tipo de Cristo. Agora aqui há um terceiro animal. Y ahora aquí hay un tercer animal. Versos 22 a 24. Versículos 22 al 24. E aqui há um nome para esse animal. Y aquí hay un nombre para este animal. Tão lindo esse Y nome. es tan lindo este nombre. Carneiro da consagração. El carnero de las consagraciones. Esse carneiro é muito privilegiado. Este es un carnero privilegiado. Sim, ele vai morrer, Sí, va a morir, mas ele é muito privilegiado. pero él es muy privilegiado. Antes ele era só um carneiro comedor de grama. Antes solo era un carnero que comía pasto. Agora é o carneiro da consagração.
consagração. ahora es el carnero de la consagración. Ele vai tipificar algo maravilhoso. Y él va a tipificar algo maravilloso. Então Arão coloca a sua mão sobre a cabeça do carneiro. Entonces Aarón coloca su mano sobre la cabeza del carnero. E assim os seus filhos. Y así también sus hijos. Então é dito no verso 23. Y entonces se dice en el versículo 23. E Moisés o imolou, e tomou do sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Esse é um texto único em todo o Pentateuco. Este es un texto único en todo el Pentateuco. Está nos falando de uma maneira muito linda o que é a consagração. Nos está hablando de una manera muy preciosa de qué es la consagración. Se nós entendemos que nós somos comprados por Deus, Si entendemos que somos comprados por Dios, já não sois de vós mesmos. ya no sois vuestros, Fostes comprados por preço. porque fuisteis comprados por precio. 1 aos Coríntios 6, Primera a los Corintios 6, 19 e 20. 19 y 20. Nós pertencemos ao Senhor Nosotros pertenecemos al Señor por direito de compra. por derecho de compra. Então nós nos consagramos ao Senhor. Entonces nos consagramos al Señor. O que é consagrar-nos? ¿Qué es consagrarnos? Dar a Ele o que pertence a Ele. Darle a Él lo que a Él le pertenece. Quando nós nos consagramos a Deus, Cuando nos consagramos a Dios, não estamos fazendo um favor a Deus. no le estamos haciendo un favor a Dios. Estamos apenas entregando a Ele o que lhe pertence. Solo le estamos entregando lo que a Él le pertenece. Ele nos comprou. Él nos compró. Então nós nos oferecemos a Ele. Entonces nos ofrecemos a Él. Agora, como essa consagração se processa? Entonces, ¿cómo se procesa esta consagración? Então aqui nós temos um caminho muito claro. Entonces aquí tenemos un camino muy claro. Romanos 12 diz para apresentarmos os nossos corpos. Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos. E esse é um sacrifício vivo, Y este es un sacrificio vivo, santo, santo, a palavra que em Levítico aparece 87 vezes, la palabra que aparece 87 veces en Levítico, santo e agradável a Deus. santo y agradable a Dios. E esse é o vosso culto espiritual, Y ese es vuestro culto ou o espiritual, vosso serviço espiritual. vuestro servicio espiritual. Então, quando nós nos apresentamos a Deus, Entonces, cuando nos presentamos a Dios, olha essa sequência. mira esta O que secuencia. o Espírito Santo busca em primeiro lugar? ¿Qué busca el Espíritu Santo en primer lugar? Ele busca este órgão. Él busca este E órgano. na verdade, este órgão, Y la verdad, este órgano, ele está aqui. él está aquí. Não é escutar com os ouvidos, No oír con los oídos, mas ouvir com o coração. pero oír con el corazón. Então o sangue era aplicado no lóbulo da orelha direita. Entonces la sangre se aplicaba en el lóbulo de la oreja derecha. Preste bem atenção nisso. Presta atención a esto. O segredo de andar com Deus El secreto de andar con Dios é ouvir a Deus. es oír a Dios. Como ouvir a Deus? ¿Cómo oír a Dios? Dois caminhos, Dos caminos, talvez três. tal vez tres. Primeiro, Primero, ouvir a Deus na sua palavra. oír a Dios en su palabra. Se sua palavra não morar em nós, Si su palabra no habita en nosotros, não podemos ouvir a Deus. no podemos oír a Dios. Segundo elemento, Segundo elemento, ouvir a Deus na unção interior. oír a Dios en la unción interior. A unção que nos ensina sobre todas as coisas. La unción que nos enseña todas las Às cosas. vezes você não sabe explicar por quê, A veces usted no sabe explicar por qué, mas a unção no seu interior pero la unción en su interior diz: não faça, le dice, no lo hagas, não vá a este lugar, no vayas a ese lugar, não siga com este caminho. no sigas este camino. Ou às vezes ela diz: O a veces dice, siga com este caminho, sigue en ese camino, fale estas coisas. habla estas cosas. A unção que nos ensina sobre todas as La coisas. unción que nos enseña todas las E a cosas. terceira maneira, Y la tercera manera, ouvindo a Deus através das circunstâncias. oyendo a Dios a través de las São circunstancias. três maneiras tão práticas: Son tres maneras tan a prácticas. palavra, La palabra, o Espírito el Espíritu e as y circunstâncias. las circunstancias. Então, Entonces, fomos chamados para ouvir a Deus. fuimos llamados a oír a Dios. Quem tem ouvidos, ouça El que tiene oídos oiga o que o Espírito diz às igrejas. lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 igrejas, 7 iglesias, 7 vezes a mesma coisa. 7 veces la misma cosa. Porque ouvir é o mais importante. Porque oír es lo más importante. Como nós entendemos a oração? ¿Cómo entendemos la oración? Falar Hablar com Deus. con Dios. Ou falar para Deus. O hablarle a Dios. Ah, como nosso Deus tem paciência conosco. ¿Cuánta paciencia tiene nuestro Dios con Quando nós nosotros? vamos orar, Cuando vamos a orar, nós damos todas as informações para Deus. le damos todas las informaciones a É Dios. como se Deus fosse ignorante. Es como si Dios fuera ignorante Não soubesse nada sobre nada. y no supiese nada de E nada. nós falamos. Y nos hablamos. E nós falamos. Y hablamos. E Deus nos ouve. Y Dios nos escucha. Um dia nós vamos dar graças a Deus. Un día vamos a dar gracias a Dios. Porque a maior parte das nossas orações Porque la mayor parte de
nuestras oraciones não foram ouvidas. no fueron oídas. Porque nós falamos tanto. Porque hablamos tanto. Mas o que o Espírito Santo busca em nós? Pero ¿qué busca el Espíritu Santo en nosotros? Ouvir. Oír. Ouvirmos a Deus. Oír a Dios. Então, o sangue na orelha direita. Entonces la sangre en la oreja derecha. Mas também o sangue no polegar da mão direita. Pero también la sangre en el pulgar de la mano derecha. Muito importante. Muy importante. Nós não podemos nos envolver No podemos involucrarnos com aquilo que o Senhor não está envolvido. con aquello en lo que el Señor no está involucrado. Nós não vamos fazer nada No vamos a hacer nada a não ser que tenhamos ouvido ao Senhor. a no ser que tengamos un oído para el Señor. Se nós fizermos alguma coisa sem ouvi-lo, Si hacemos algo sin oírlo, nós vamos provocar problemas. vamos a provocar problemas. Nós sofremos, Nosotros sufrimos, os outros ao redor de nós sofrem. los otros alrededor nuestro sufren. Quantos maridos fazem negócios ¿Cuántos maridos hacen negocios sem ouvir ao Senhor? sin oír al Señor? E todos sofrem. Y todos O sufren. princípio espiritual é assim. El principio espiritual es así. Na vida da família, En la vida de la familia, joga a granada, o explosivo, uno tira o arroja la granada, el explosivo, e todos recebem os estilhaços. y todos reciben los pedazos de la granada. Como é importante ouvir o Senhor. ¿Cómo es importante oír al Señor? Quantas famílias se mudam de uma localidade para outra localidade ¿Cuántas familias se mudan de una localidad a otra sem ouvir o Senhor? sin oír al Señor? E Tiago diz assim: Y Santiago dice así: Vós dizeis no vosso coração: vosotros decís en vuestro corazón, amanhã iremos para tal cidade, mañana iremos a tal ciudad, e lá negociaremos e teremos lucro. y allá negociaremos y ganaremos. Mudança por motivo econômico. Una mudanza por motivos económicos. Então o Espírito Santo vai reprovar Entonces el Espíritu Santo va a reprobar e vai dizer: ao invés disso, y va a decir al contrario de eso. deverias dizer: Debería decir, se for esta a vontade do Senhor. deberías decir, si esta es la voluntad del Señor, Então não só viveremos, entonces no solo viviremos, como faremos isto ou faremos aquilo. sino que también haremos esto o haremos aquello. Que versículo importante. Qué versículo importante. Nós somos tão tolos. Nosotros somos tan Nós tontos. tomamos a vida nas nossas mãos Tomamos nuestra vida en nuestras e manos saímos fazendo as nossas y decisões salimos haciendo nuestras decisiones sem ouvirmos bem o nosso Senhor. sin oír bien a nuestro Señor. Ouvir na palavra, Oírlo en la palabra, ouvir no nosso espírito oírlo en nuestro e espíritu ouvir através das circunstâncias. y oírlo a través de las circunstancias. Então, o sangue na orelha em primeiro lugar, Entonces la sangre en la oreja en primer lugar, o sangue no polegar da mão la sangre en el pulgar de la mano, e finalmente no verso 23, finalmente en el versículo o 23, sangue no polegar do pé direito. la sangre en el pulgar del pie derecho. E é claro que o pé fala dos nossos caminhos. Claramente el pie habla de nuestros caminos. Então, essa é a ordem. Entonces ese es el orden. Ouvimos a Deus, Escuchamos a Dios, nos envolvemos com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos involucramos en aquello que el Señor nos ha enseñado fazemos aquilo que o Senhor tem nos direcionado, y hacemos aquello a lo cual el Señor nos ha e dirigido então andamos em seus caminhos. y entonces andamos en sus caminos. Versículo 24. Versículo 24. Também os filhos de Arão, também Moisés fez chegar os filhos de Arão, Isso pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita, polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. O que nós estamos vendo aqui? ¿Qué estamos viendo aquí? No verso 22, En el versículo 22, mortos para o mundo. muertos al mundo. No versículo 24, En el versículo 24, vivos para Deus. vivos para Dios. Aquele carneiro da consagração que foi morto, Aquel carnero de la congregación que murió, parte do sangue era recolhido una parte de la sangre se recogía para fazer essas aplicações. para hacer estas aplicaciones, Na orelha, na mão e no pé. en la oreja, en la mano y en el pie. Então isso diz mortos para o mundo. Y eso dice que estamos muertos para el mundo. Nossos ouvidos vão deixar de ouvir o mundo. Nuestros oídos van a dejar de oír al mundo. Não vamos ser direcionados pelo No mundo. vamos a ser dirigidos por el mundo. Assim as nossas mãos e assim os nossos pés. Así también con nuestras manos y nuestros pies. Então acho que isso aqui está muito claro. Entonces pienso que esto aquí está muy claro. Mortos para o mundo. Muertos al mundo. Mas e o versículo 24? Pero el versículo 24. O resto do sangue era aplicado onde? El resto de la sangre se aplicaba ¿dónde? Olhe com atenção no verso 24. Vea con atención el versículo 24. Sobre o altar em redor.
sobre el altar alrededor para ser oferecido para Deus. para ser ofrecida a Dios. Então, por um lado, o sangue está falando de morte para o Entonces, por mundo, una parte, la sangre nos habla de muerte al mundo, para el mas mundo, também o sangue fala de vivos para Deus. pero también la sangre nos habla de vivos para Dios. Quem nos fala isso com toda clareza? ¿Quién nos habla esto con toda claridad? Paulo, em Romanos 6. Pablo en Romanos 6. Ele diz que Cristo, quanto a ter morrido, Él dice que en cuanto murió Cristo, quanto ao seu morrer, ele morreu para o pecado. cuanto murió al pecado murió. Mas quanto a viver, ele vive para Deus. Cuanto a que vive, para Dios vive. Porque, em primeiro lugar, esse carneiro da consagração, Porque en primer lugar, este carnero de la consagración, claro, ele é uma figura de Cristo. claro, es una figura de Cristo. Arão é uma figura de Cristo. Aarón también es una figura de Cristo. E os filhos de Arão? Y los hijos de Aarón. Qual é a tipologia? ¿Cuál es la tipología? Os filhos de Arão tipificam a igreja. Los hijos de Aarón tipifican a la iglesia E Arão tipifica Cristo. y Aarón tipifica a Cristo. Cristo é o carneiro da consagração. Cristo es el carnero de la consagración E a igreja foi chamada para a consagração. y la iglesia fue llamada a O que é consagración. verdadeiro sobre Arão é verdadeiro sobre seus Lo que filhos. es verdadero de Aarón es verdadero también de sus hijos, Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. E aqui vamos concluindo. Y vamos concluyendo. Quando chegamos aos capítulos 11 a 27, Cuando llegamos a los capítulos 11 al 27, já falamos que a ênfase aqui está na santificação. ya sabemos que el énfasis aquí está en la santificación, Porque sem santificação não podemos servir a Deus. porque sin santificación no podemos servir a Dios. Como nós falamos que o livro de Hebreus é o Levítico do Novo Testamento. Como dijimos, el libro de Hebreos es el Levítico del Nuevo Testamento. Consulte na sua Bíblia Hebreus 12, 14. Consulten su Biblia, Hebreos 12:14. Segui a paz com todos Seguid la paz con todos e a santificação, y la santificación, sem a qual ninguém verá o Senhor. sin la cual nadie verá al Señor. Você vê como o livro de Hebreus traz luz Entonces ve como el libro de Hebreos trae luz sobre o livro de Levítico? sobre el libro de Levítico. Os sacrifícios para nos achegarmos a Deus, Los sacrificios para acercarnos a Dios, e a ênfase está no sangue. y el énfasis está en la sangre. Já citamos Hebreus 9. Ya citamos Hebreos 9. A ênfase no sacerdócio, El énfasis en el sacerdocio, Levítico de 8 a 10. Levíticos 8 al 10. E aí a ênfase está no mediador. Y ahí el énfasis está en el mediador. E aqui não vamos ter tempo para ler. Y aquí no tendremos tiempo para leer. Mas anote aí Hebreus 8, de 1 a 6. Pero anota allí Hebreos 8 del 1 al 6. Claramente é dito em Hebreus 8. Se dice claramente en Hebreos 8. Ele é o mediador de uma aliança superior. Él es el mediador de un mejor pacto. Então o sacerdócio Entonces el sacerdocio é para que nós tenhamos um mediador es para que tengamos un mediador que vai nos introduzir na presença de que nos Deus. va a introducir en la presencia de E Dios. finalmente a santificação Y finalmente la santificación para que nós possamos servir a Deus. para que podamos servir a Dios. Então temos Hebreus 12, 14. Entonces tenemos Hebreos 12 y Sem 14. santificação ninguém verá o Senhor. Sin santificación nadie verá al Señor. Então concluindo, Entonces concluyendo, no Êxodo, en el Éxodo, Deus fala do Sinai. Dios habla desde el Sinaí. No Levítico, En Levítico, Deus fala do tabernáculo. Dios habla desde el tabernáculo. Deus desceu para morar com seu povo. Dios descendió a habitar con su pueblo. Que cena mais graciosa é essa? ¿Qué escena más llena de gracias es esta? Ele vai tomar sua glória santa, Él va a tomar su gloria santa colocar no meio de um povo y pecador la va a poner en medio de un pueblo pecador e vai transformá-los y va a transformarlos para que eles possam entrar na herança. para que puedan entrar en la herencia. A primeira geração morre no La deserto. primera generación murió en el desierto Esse é assunto para amanhã, y ese es el tema para mañana, porque ela tipifica o homem natural. porque ella representa al hombre natural. A carne não pode herdar o reino de Deus. La carne no puede heredar el reino de Aquela Dios. geração é carnal. Esa generación es carnal. Ela morre no deserto. Ella muere en el desierto, Mas a segunda geração foi preparada. pero se preparó una segunda generación. E Josué e Caleb entram com a Y segunda geração. Josué y Caleb entraron con la segunda generación E herdam as promessas do y Senhor. heredaron las promesas del Señor. Então, santificação. Entonces la santificación, Deus desceu até o seu povo. Dios descendió hasta su No pueblo. livro de Êxodo, En el libro de Éxodo, Deus se achega ao seu povo. Dios se aproxima a su pueblo, Ele vai libertá-los. los va a libertar. No Levítico, ao contrário. En Levítico es lo É contrario, o seu povo que se achega até ele. es su pueblo que se aproxima hasta él. Por isso é o livro da adoração. Y por eso es el libro de la adoración. No livro de Êxodo, nós somos redimidos. En el libro de Éxodo nosotros somos redimidos. No livro de Levítico, nós somos santificados. En el libro de Levítico somos santificados. Não basta redenção. No es suficiente la redención.
No livro de Êxodo, En el libro de Éxodo, nós somos libertos de Satanás e do pecado, somos libertados de Satanás y del pecado, Faraó e o Egito. Faraón y Egipto. E no livro de Levítico, Y en el libro de Levítico, nós somos transformados em servos da justiça. somos transformados en siervos de la justicia. Então esses dois livros fazem um par maravilhoso. Entonces, estos dos libros son un par maravilloso. E aqui nós terminamos o livro de Y Levítico. terminamos el libro de Levítico. O Senhor nos dê condições de lermos esse livro El Señor nos capacite para leer este libro com essas três ênfases: con estos tres énfasis: os sacrifícios, los sacrificios, o sacerdócio el sacerdocio e a santificação. y la santificación. O Senhor continue falando aos nossos El corações. Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos orar mais Vamos a uma orar vez. una vez más. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos oído esta mañana. Gracias, amado Padre, por lo que hemos recibido de ti a través del estudio de tu palabra en estos libros, el Éxodo, Levítico. Cómo somos llamados primero cómo somos redimidos primero, poderosamente por tu gracia, y luego somos llamados para ser tus siervos, Señor, para santificarnos y ser tus siervos. Permite que esta palabra sea grabada profundamente en nuestros corazones. Danos la capacidad de reestudiarla y capacítanos graciosamente, Señor, para que también tu Espíritu nos enseñe todo lo que en ella está siendo hablado a nuestros corazones. Guárdanos, Padre, en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.